professores da rede municipal de ensino, desde o início do movimento, já são 45 dias sem aulas. Os professores chegaram a suspender o movimento por 10 dias, mas decidiram reiniciar a greve. O sindicato discorda de vários itens propostos pela Prefeitura no plano de cargos e salários que será votado amanhã na Câmara de Vereadores. O repórter Paulo Mário Martins tem os detalhes desse impasse. A paralisação na rede municipal começou no dia 8 de agosto. Uma semana depois, a categoria fez uma manifestação que reuniu, segundo a PM, cerca de 7 mil profissionais da rede municipal de ensino. Várias vias importantes da Zona Sul foram interditadas. O protesto pacífico terminou em frente ao Palácio da Cidade. Na época, de acordo com o sindicato, a adesão à greve no município atingia 80% das escolas. Os professores chegaram a voltar ao trabalho no dia 10 de setembro, mas no dia 20 pararam novamente. Pais de alunos se mostraram preocupados com a conclusão dos estudos dos filhos. Nós, como pais, nós queremos a retomada das aulas. Sabemos que os professores fazem reivindicações que são necessárias dentro da classe deles, não estamos contra o prefeito, não estamos a favor dos professores, nem a favor do prefeito. Nós, como cliente da rede, como pais de alunos, nós queremos a retomada das aulas. O ano letivo está terminando e pode acontecer dessas crianças ficarem retidas, reprovadas, porque as aulas não são retomadas. Na semana passada, vereadores da base do governo entregaram ao prefeito Eduardo Paes 27 emendas ao plano de cargos e salários dos professores. O projeto chegou a ser colocado em votação na Câmara, mas a sessão teve que ser interrompida depois de uma confusão com manifestantes que protestavam contra a proposta. Os professores reclamam que não tiveram acesso ao plano. A Prefeitura e o sindicato discordam em vários itens do projeto. A proposta da Prefeitura prevê aumento salarial de 15,3% este ano e um reajuste de até 62,1% em 5 anos, incluindo aposentados e pensionistas. O valor dessa equiparação, em termos monetários, daqui a 5 anos, não significará esse percentual. Uma hora-aula R$ 25,00 em 2018 não tem o mesmo poder de compra que tem hoje em 2013. Então, nós não podemos admitir que uma prefeitura leve 5 anos para corrigir um erro que é dela. A Prefeitura alega que não há verba para isso. Nós insistimos em várias audiências que o prefeito abrisse as suas contas, já que o município do Rio é superavitário, ganha muito mais dinheiro do que outras cidades do Fundeb, e esse valor não é repassado para a educação. O sindicato diz que nem todos os benefícios previstos no plano contemplam toda a categoria. De acordo com o CEP, o projeto da Prefeitura beneficia apenas os professores que trabalham 40 horas por semana. A Prefeitura afirma que a proposta corrige distorções históricas e que os professores com a mesma formação ganharão o mesmo valor hora-aula. O CEP diz que pelo plano que será votado, todos os profissionais terão que migrar para o regime de 40 horas de trabalho semanais, que hoje é a maior carga horária dos professores da rede municipal. O governo quer obrigar todos os profissionais a migrarem para o regime de 40 horas, inclusive propondo quase um plano de demissão voluntária, ao dizer que quem tem 2 matrículas deve exonerar uma das 2 para poder chegar no regime de 40 horas. Quem quiser ir para o regime de 40 horas fará um concurso para 40 horas. Quem já fez o concurso para 22 horas e meia, 30 horas ou 16 horas tem o direito de ter essa carga horária. A proposta da Prefeitura também prevê que merendeiras, inspetores e outras funções do quadro de apoio terão um aumento entre 15,3% e 44,6%. Eles também receberão um adicional de qualificação. Nós somos contra políticas de gratificação. A gratificação legitima a meritocracia. O que nós exigimos é que os funcionários sejam valorizados pelo seu tempo de serviço e pela sua formação, pelo seu estudo, e não com gratificação, sim com salário. O plano estabelece ainda que professores do ensino fundamental também deem aula para turmas da educação infantil. O sindicato é contra. Se cria a figura de um professor só, que vai dar aula de todas as matérias. O professor vai dar aula de matemática, de português, de geografia. Isso é impossível de acontecer. Isso prejudica muito o conhecimento dos alunos. Cada disciplina tem a sua especificidade. A própria academia separa, você é habilitado para dar aula em geografia, quando você faz uma faculdade de geografia, ou em história, quando você faz um curso de licenciatura em história. Não existe uma habilitação para dar aula de todas as disciplinas.
Bom, aqui no estúdio com a gente está o prefeito Eduardo Paes. Obrigado pela presença, prefeito. Boa tarde para você. São 45 dias de aula, sem aulas, em greve. Alunos, então, em casa, os pais muitas vezes não têm com quem deixar, os filhos estão perdendo dias de trabalho. Por que está tão difícil chegar a um acordo, prefeito? Olha, primeiro, Mariana, nós, ao longo desses 45 dias, nós tivemos, da prefeitura, 10 reuniões com o CEP. Né? Eu participei pessoalmente de 3 reuniões com o CEP. Dessas 3 reuniões, nós tiramos 3 acordos assinados, eu tenho cópia deles aqui, se quiser a gente mostra, 3 acordos assinados com o CEP, atendendo uma série de indicações, todas elas com o objetivo de interromper a greve, acabar com a greve e numa mesa de negociação. Né? Portanto, há uma intransigência enorme. Eu ouvi a entrevista aí agora, quer dizer, nada do que foi dito é verdade. Né? Não há nenhuma exigência. Então vamos falar dos pontos desse plano. Uma das principais críticas aí do sindicato é de que esse plano estaria forçando os profissionais a migrarem para a jornada de 40 horas. Eu pergunto ao senhor, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Se quem não aderir será prejudicado e também, por que, na sua opinião, um regime de 40 horas é melhor? Vamos lá. Bom, primeiro, o que o plano está dizendo é o seguinte: todos os professores do município, independente de trabalharem 40 horas ou não, são equiparados o valor da hora-aula. Tradicionalmente, só que o telespectador comum é mais difícil entender, você tem um professor P1 que tem uma hora-aula que ganha mais, esses R$25 que ela falou. O P2, independente de ser 40 horas, ou 22 horas e meia, ou 30 horas, ele ganha um valor hora-aula menor. O plano está justamente fazendo isso, está equiparando. Não está obrigando. Extinguindo o P2, seria? Não é obrigado. Não é obrigado, é P2, ele tem P2. Vamos dar um exemplo concreto. Eu hoje sou P2, 22 horas e meia, licenciatura plena. A partir de agora eu tenho de imediato um aumento de 15%, 15,3%, toda a rede tem. E ao longo de 5 anos o meu salário vai ser equiparado ao salário. Hoje, só para você ter uma ideia, o P1 tem uma hora-aula de R$25, esse número que ela falou. O P2 tem uma hora-aula de R$18, R$19. Eu não estou aqui dando os números exatos. Você não deveria estar prejudicado? Não, ele não precisa aderir a nada. Simplesmente a hora dele está... Não vai ser obrigado a aderir? Não, a hora ele é P2, 22 horas e meia, ele vai ter a hora-aula dele equiparada ao do P1. E acabou isso, não tem nada disso. E é óbvio que o valor que ela fala aí não é em 2018, vai ser R$25 e tanto a hora-aula. É óbvio que esse valor é reajustado anualmente, porque a prefeitura reajusta todo ano o salário de todos os seus professores. Por que, na sua opinião, 40 horas semanais é a melhor opção? Olha, de novo, primeiro, não é isso que a gente está defendendo. Tá? Deixar isso claro. Então, todo professor do município, que é P2, que trabalha 22 horas e meia, que trabalha menos horas, esse professor, ele vai ter equiparado a sua aula, ele não vai ser obrigado a ir para 40 horas. Né? O que a prefeitura quer é sempre fazer concursos daqui para frente, para que os professores trabalhem 40 horas. Por quê? Porque o nosso objetivo é ter ensino em tempo integral. Nós vamos chegar até 2016 com 35% da rede. Para ter ensino em tempo integral, o ideal é que você tenha um professor trabalhando 8 horas por dia numa escola, 40 horas por semana. Então isso é o ideal, mas nós não estamos. Isso não é verdade. Isso vai dizer, olha, agora, ou migra ou tem equiparação. Não. Pode ficar P2, estou dando exemplo concreto, P2, 22 horas e meia, licenciatura plena, é um exemplo. A hora dele vai ser equiparada. Isso é um defeito histórico de mais de 30, 40 anos que acontece com o magistério. O plano de cargos e salários que a gente está votando quer dizer isso. Então, assim, boa parte das coisas que a gente... Essa própria história do professor polivalente, porque isso tudo pressupõe negociação, conversa. Né? Uma bancada de vereadores me procurou, vereadores da minha base, vereadores de oposição, vieram no diálogo, né, como a gente estava tentando fazer com o CEP até então, e pediram a história do professor que pode cuidar de várias matérias, é opcional para esse professor. O plano prevê isso ou não? O professor vai ter que, professor de matemática, vai dar aula de português? Ele mesmo se... Não. Será obrigado? O que você tem é o seguinte, você tem um chamado ginásio experimental, que é um modelo novo, que está tentando implantar em algumas pequenas escolas. O professor que quiser ir para esse ginásio experimental, ele pode optar, mas não é obrigado. Isso está lá, está claramente uma emenda apresentada pela base de vereadores, né? por um conjunto de quase 40 vereadores que apresentaram emendas. E quem não optar por isso não vai ser preterido? Vida normal, quer dizer, o que eu estou dizendo nessa história é o seguinte, a oportunidade está aqui, há um conjunto de inverdades, para não dizer mentira, que vem sendo ditos. Só dar um dado, quer dizer, o argumento agora, o último argumento para continuar a greve,
foi porque a Prefeitura mandou o plano de cargos e salários, né, para a Câmara de Vereadores com urgência. Eu trago aqui, olha, o primeiro acordo feito com o CEP, o item número 1, eu queria fazer em 90 dias o plano de cargos e salários. O CEP exigiu reduzir o prazo de elaboração do plano dos servidores da educação de 90 para 30 dias. Eles que me pediram para encaminhar até o dia 16. Tanto que no dia 16, eu não consegui entregar, eu entreguei no dia 17, eu atrasei 24 horas. Eles vieram aqui, vocês recuperaram a imagem da JTV, eles atrasaram 24 horas, nós vamos começar a greve de novo. Você não pode ser assim. Prefeito, e aí a gente encaminha o plano e aí se faz a greve. Nós vimos na reportagem que o sindicato critica a política de gratificações e meritocracia. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, vamos lá, gratificação é historicamente o que foi se fazendo na prefeitura justamente para não ajeitar o vencimento base. Quando a gente faz essa equiparação ela é no vencimento base e ela vale para o professor que está nativo e vale para quem está em casa, quem é aposentado e quem é pensionista. É justamente a lógica que nós estamos invertendo. Foi se inventando ao longo desses anos na Prefeitura do Rio, ao longo da história, como que se dá aumento no vencimento base para não atingir o aposentado, você dava gratificações. O que nós estamos propondo agora no vencimento base, ou seja, paridade. Atinge essa hora-aula, o professor P2, 22 horas e meia, que está em casa hoje, ele vai ter, apesar de ter contribuído com uma hora-aula menor, vai ter a equiparação. Né? Portanto, o que ele está inserido, então, nessa meritocracia? Não. Isso é uma política de vencimento básico. A meritocracia não está no plano de cargos e salários. O que é meritocracia? Na prefeitura inteira, isso é uma decisão da minha administração, a gente estabelece uma meta. Se uma escola aumentar o IDEB dela, for bem no IDEB, atingir uma meta, o professor ganha 1,5 salário a mais. Todo mundo naquela escola ganha 1,5 salário a mais. Se não atingir, não perde nada. Mas o que a gente faz é dar um prêmio para quem atinge uma meta. Quer dizer, hoje na prefeitura, o sujeito da Rio Luz... Mas o prêmio não é dividido. Que a Júlia aconteceu com isso ano passado e ela não ganhou dinheiro. O dinheiro ficou para a escola. E não chegou na escola, eu acho. Ele ganha 1 salário a mais, meio salário a mais. Pois é. Só para a gente explicar, é índice de desenvolvimento da educação básica. Isso é uma prova que a prefeitura... Todos nós temos que ser medidos. Todos nós temos que ser testados. Então a prefeitura diz assim, ó, se você conseguir atingir uma meta, se você melhorar, eu te dou 1,5 salário a mais. Se você não atingir essa meta, tudo bem, você não vai perder nada, não perde nenhum direito à meritocracia. Mas é uma possibilidade que você tem. Você agora no dia 3 de setembro, você teve quase metade da rede, quase metade das escolas da rede atingiram essa meta. Quase metade da rede ganhou 1,5 salário a mais. Que pecado é nisso? Quer dizer, a gente não quer ser testado, não quer ser provado. Prefeito, como é que o senhor avaliou a ação da polícia na Câmara no sábado à noite? Olha, a primeira coisa, né? Eu sou um defensor da negociação. É tanto que eu recebi, é importante dizer isso. Ao longo desse período, estão aqui os 3 acordos com o CEP, assinados. São 10 reuniões, 3 acordos assinados. Né? Eles ocupam o 13º andar, onde fica o gabinete do prefeito, onde a gente foram recebidos com muita educação todas as vezes. Né? Depois o projeto vai para o parlamento. O parlamento é um espaço de diálogo, de debate. Vai lá e discute com os vereadores. Apresenta as emendas. Os vereadores me apresentaram várias emendas, melhorando o plano, avançando uma série de pontos. E esse é o debate que tem que ter. Você não ocupa um plenário. Então, acho que a primeira coisa que eu quero dizer é isso. Eu não acho que seja adequado no regime democrático você invadir um plenário. O presidente da Câmara tomou um soco. Né? O vereador Paulo Messina teve sua camisa rasgada. Teve que sair da Câmara de Vereadores dentro de um carro da polícia. E o que o senhor achou da desocupação? Eu acho que a desocupação é necessária. Não é admissível que você tenha um plenário e a desocupação lá dentro não teve nenhum tipo de conflito. A desocupação lá dentro, a polícia militar agiu com correção a pedido do presidente da Câmara de Vereadores lá dentro. Né? Agiu com toda a correção. Lá fora você não tinha mais só professores. Você tem pessoas que acabam agindo com violência. Né? Então não houve nenhum tipo de problema lá dentro. E não é, a gente tem que olhar isso, gente, não é admissível. Né? A gente tem que protestar, a gente tem que se manifestar, a gente tem que pressionar. Agora, é o diálogo que tem que ser mantido. Né? Não pode, eu tenho certeza que a maioria do magistério do município não está de acordo que se interrompa na base da violência uma sessão da Câmara de Vereadores. Prefeito, estamos chegando ao fim da entrevista, eu queria que o senhor dissesse o que o senhor tem a dizer para a categoria nesse momento. Olha, infelizmente há muita inverdade nesse processo. Né? O que eu posso dizer para a categoria é que esse plano de cargos e salários, com as emendas apresentadas pelos vereadores que quiseram discutir, que me pressionaram para isso, é feita a equiparação. Ninguém vai ser obrigado a ser transferido para 40 horas. É mentira isso. Não é verdade. Não é isso que está no plano de cargos e salários. Nós estamos dando um aumento brutal, né,
né? Nesse momento, de imediato, mais 8%, além dos 6,75% que nós estávamos dando. Você tem categorias, determinadas categorias que estão chegando a aumentos de até 60%. Quer dizer, não é admissível, num processo de diálogo, se a prefeitura tivesse dito, olha, eu não converso com ninguém, se desde o início eu tivesse dito, eu não recebo... Só para a gente encerrar, então, a negociação está aberta? Não, olha, a negociação está sempre aberta. Agora, ela está na Câmara de Vereadores. Como é que se negocia na Câmara de Vereadores? Será que todos os vereadores não conseguem conversar com o CEP? Né? Será que o CEP é tão intransigente assim, que não pode pedir para o vereador ir lá apresentar uma emenda? Agora, o que não dá para apresentar uma emenda em que o salário do professor, no final da carreira, chega a 130 mil reais. A gente sabe que isso não é possível de pagar. Isso é só um impacto, só para dizer, de 3 bilhões de reais esses aumentos que nós estamos dando. O orçamento da educação, quando eu entrei na prefeitura, era um orçamento de 2 bilhões. Esse ano é 4.800. Ano que vem a proposta já foi com 5.300. Ou seja, são avanços enormes dentro de um processo de negociação. Obrigado, prefeito, pela sua presença aqui na RJ. Mas o salário do vereador é 100, 200, 300. Aqui morreu no sábado e também ao ator Cláudio Cavalcante.